Estamos de volta e agora para falarmos dos pais. Recentemente comemoramos o seu dia, não é verdade? Eliana Comério aborda esse tema no quadro Você Incondicional desta quarta-feira. Olá pessoal, estamos aqui para falar de um assunto muito importante, uma data muito especial que nós comemoramos no mês de agosto, sobre pai, sobre ser pai. E eu já começo perguntando, né? O que é ser pai? Ser pai é só aquele que dá a vida junto com a mãe ao seu filho? Ser pai é aquele que cria? Mas colocar um filho no mundo é muito fácil. Agora, participar, ser pai, estar do lado do seu filho em todos os momentos, de maneira alegre, leve e feliz, infelizmente, isso não é uma regra, né? Infelizmente, nem todos os homens, nem todos estão preparados para isso. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma coisa que eu quero fazer é convidar você que educa, que participa do processo de crescimento de alguma criança, de algum jovem, para você refletir como que você está sendo pai, como que está essa relação tão importante, gente. Hoje, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós pesquisamos, nós percebemos o quanto que é importante a participação da família. O que é educação? A educação, ela não é uma coisa feita só com duas mãos. Eu gosto de pensar que educação é como se fosse uma obra de arte, feita por 4 ou mais mãos quando nós temos mais filhos. Mas essa obra de arte, chamada educação de nossos filhos, deve ser feita por 2 mãos, que é pai e mãe. Ou, de repente, por uma avó, por um tio, mas essa criança precisa de referência. Uma coisa que nós pais precisamos fazer é saber que não é o que eu falo para o meu filho. O que eu falo é importante, mas não é isso que ele vai gravar. Ele vai gravar as minhas atitudes. Ele vai gravar o que eu faço para ele. E ser pai é saber amar, é saber dar presença. E como que é amar? Às vezes nós achamos que nós estamos fazendo da melhor maneira. Às vezes eu estou achando que eu estou fazendo o meu melhor, trabalhando até tarde, porque eu vou dar o melhor para o meu filho, porque eu estou dedicando, né? E nem sempre ele reconhece isso. Outro dia eu escutei uma criança falando assim: eu não vou dar o cartão do Dia dos Pais para o meu pai, porque eu acho que ele não merece. E aí, questionado sobre por que o meu pai não merece, por que o seu pai não merece, ele disse: porque ele não consertou a minha pipa. Ou porque ele me prometeu tomar sorvete comigo e não foi. Então, o que é amar verdadeiramente os nossos filhos? Trazer a questão do sustento, oferecer o que sonho nosso, né, enquanto pai e mãe, é dar conforto. Isso é importante. Mas o que ele vai reconhecer, se você o ama verdadeiramente, é através dos seus gestos, é através da sua ação, através de coisas muito simples. Às vezes nós queremos fazer algo tão grandioso, nós queremos pagar uma viagem internacional, nós queremos pagar coisas caras. Mas será que é isso que seu filho vai perceber o quanto que você o ama? Então, além dessa presença com qualidade, além de saber o que para o seu filho é amor, tem uma coisa muito legal que às vezes sem perceber a gente faz. Às vezes nós cobramos os nossos filhos que eles sejam perfeitos, que eles não errem, que eles sigam os nossos exemplos. Eles têm o direito de buscar caminhos diferentes, isso é importante. Às vezes eu sonho, quantas pessoas querem que os filhos passem, busquem oportunidade que não foi possível, por causa de uma história, por causa de uma vida financeira. Então, deixar e apoiar os sonhos dos nossos filhos. Às vezes nós cobramos que eles façam coisas que não é isso realmente que está no coração deles. E às vezes nós não sabemos lidar até com as frustrações de nossos filhos. Nós falamos, isso é assim mesmo. Você quer ver uma situação interessante?
É quando a criança, de repente, vamos pensar se você tem um filho adolescente. Se esse filho adolescente recebeu um fora, isso é normal na fase de adolescência. Nós falamos em outros quadros atrás sobre a questão do namoro na adolescência. E aí, a gente com a nossa insensibilidade, ri, acha graça, fala assim, isso vai passar logo, não dá o devido valor. Que tal, em vez de criticar o comportamento desse filho ou dessa filha, você contar também sobre os fora que você recebeu? Sobre as vezes que você tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Então, gente, falar de nossas histórias, mostrar que nós também erramos, mostrar que nós também passamos por algumas situações que ele também está experimentando. Isso aproxima. Tem um livro de um autor chamado Augusto Cury, que fala, o título do livro é Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. A essência do livro é: pais, conte suas histórias para os seus filhos. Porque às vezes a gente cresce mostrando que tudo é muito fácil, que as coisas se resolvem, e nem sempre é assim. Às vezes nós também passamos por desafio. Então conte a sua história. E por falar em história, agora no nosso quadro, sempre que puder eu vou trazer uma metáfora, uma história para a gente refletir sobre o assunto que a gente está discutindo. E tem uma história muito legal que fala de um pai que saiu com um filho logo cedo. Ele tinha um compromisso numa cidade e essa cidade ficava a alguns quilômetros, cerca de 30, 40 quilômetros. E ele levou o filho e falou com o filho: enquanto eu estou no meu compromisso, eu gostaria que você levasse o nosso carro na oficina e às 5 horas eu estarei livre. Eu preciso que você volte e me pegue, né? Porque nós temos outros compromissos em casa. Aí o filho, que tinha poucas oportunidades de ir para a cidade e gostava muito de ir para a cidade, aproveitou o tempo em que o pai estava no compromisso e foi no cinema. E lá no cinema, ele perdeu a hora. E quando deu 5 horas, o pai estava esperando ele para pegá-lo para ir de volta. E ele não apareceu. O pai pegou o telefone, preocupado, né? Pai, primeira coisa, né, gente? Quando o filho não aparece, a gente fica logo preocupado, pensa um monte de coisa. Aí o pai pegou o telefone, ligou para a oficina, onde ele sabia que o filho iria levar o carro, e perguntou se ele havia aparecido lá. Aí falou: sim, apareceu, o conserto foi feito e ele já levou o carro. E aí o pai estranhou. E o filho, no cinema, quando deu conta da hora, já era mais de 6 horas. E ficou desesperado. Ficou muito preocupado e ficou pensando que história que ele ia contar para o pai para justificar o atraso dele. E assim, até chegar onde ele ia pegar o pai, ele já tinha maquinado o que ele iria contar para o pai, qual justificativa que ele ia arrumar. E quando ele chegou, antes do pai falar: meu filho, estou preocupado, o que aconteceu? Aí ele inventou um monte de histórias. Nossa, pai, o cara da oficina atrasou, né? O conserto foi muito mais demorado, então só pude sair de lá agora. Aí o pai, que já tinha ligado para a oficina, que sabia que essa não era a verdade, ele falou: meu filho, eu liguei para a oficina às 5 horas e o dono da oficina disse que o conserto tinha sido simples e que o carro já tinha sido entregue há muito tempo. E o filho ficou muito envergonhado, abaixou a cabeça, falou: eu menti. Aí o pai falou: sim, então agora você pode pegar o carro e voltar para casa, que eu vou voltar a pé. Aí o filho falou: mas pai, você vai voltar a pé? É estrada de chão, são quase 30 quilômetros que você tem que andar. E o pai falou: não, eu preciso andar, porque eu preciso descobrir o que eu errei na sua educação. E o filho não teve coragem de ir com o carro rápido para casa. Durante toda a estrada que o pai andou a pé, pensando sobre os erros que ele tinha cometido, o filho foi do lado. E com certeza, gente, esse filho nunca mais vai mentir para o seu pai. E que a gente fique com essa lição. Então, pense hoje, agora, né, aproveitando esse mês dos pais, qual a educação que eu estou dando para o meu filho? Será que eu estou fazendo da maneira certa, do jeito certo? Será que eu estou criando um amigo, um companheiro, um parceiro? Às vezes eu posso perguntar para o meu filho: o que é amor para você? O que é importante para você? Escute o que ele fala, as opiniões dele, que aí você vai
conhecer ainda mais o seu filho. E isso é assumir a responsabilidade da educação dos seus filhos. Às vezes a responsabilidade da educação fica mais para as mães. Devido à nossa cultura, devido à nossa educação, devido ao trabalho, às vezes horário de trabalho que o pai chega mais tarde, isso é tarefa dela. Filho não é tarefa de mãe ou só de pai, filho é tarefa dos dois. Como eu disse antes, é uma obra de arte feita a 4 mãos. E eu quero encerrar, o quadro deixando realmente um carinho a você. Independente se você é a pessoa que botou seu filho no mundo ou que você faça esse papel. Que você faça esse papel com o coração, com a certeza no coração que você está fazendo o seu melhor. Eu quero deixar aqui também, gente, o nosso parabéns para a nossa cidade, que vai estar fazendo aniversário agora sexta-feira, dia 22. E eu acho que a gente também assuma a responsabilidade da nossa cidade enquanto cidadãos. Que eu cuide da minha cidade, evitando de jogar lixo, que eu cuide da minha calçada, que eu preserve a água, que eu preserve a natureza. Então, que Colatina merece os melhores cidadãos e que a gente possa usufruir da nossa cidade da melhor maneira possível, também sendo os melhores cidadãos. Um grande abraço e até o nosso próximo quadro. Muito obrigada, Eliana Comério e Agape Instituto, por essa super participação. E até a próxima, se Deus quiser. A nossa edição desta quarta-feira, 20 de agosto, vai chegando ao fim. E lembro que, devido às propagandas eleitorais, nosso programa não pode se alongar demais. Então, já estamos encerrando aqui nossa edição, mas deixo o convite para sexta-feira, feriado em Colatina, dia 22 de agosto, você está de volta na frente da TV para conferir nossas edições, 12h30, 19h30, aqui na TV Sim. Um beijo enorme para você, um beijo enorme também a toda a galera que participou com a gente aí desse passeio de trem, para Resplendor. Foi uma turma bacana, foi um passeio gostoso, que a gente se divertiu demais. Então, para vocês, meus amigos, aqueles que eu já conhecia e aqueles que eu tive a oportunidade de conhecer, um super beijo e que a gente continue, se encontrando e se divertindo juntos, viu? Então, até sexta-feira, gente. Um abraço, fiquem todos com Deus. Eu sou Elisângela Ramos e é sempre um grande prazer ter a sua companhia. Programa Evidence, oferecimento Bose Embalagens, tudo para a sua festa você encontra aqui, lojas no centro e em São Silvano. Ricardo Valori, corretor de imóveis, um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária. Franco Ford, eleita mais uma vez uma das 5 melhores concessionárias Ford do Brasil. Confira as ofertas da Franco Ford. Focus Sedan Titânio 2.0, 178 cavalos, automático, com sistema de navegação multifuncional touchscreen, controle eletrônico de estabilidade e tração, câmera de ré, 6 airbags, piloto automático, diversos sensores e muito mais, a partir de 82.900 com taxa zero. EcoSport completo, assistente de partida em rampa, controle eletrônico de estabilidade e tração, sensores de estacionamento, Sync Media System e mais, apenas 67.100 com taxa zero. Corra para Franco Ford.